Irmãos e irmãs, é muito impressionante receber nesta noite a despedida de Paulo com os anciãos, os presbíteros das comunidades que estavam implantados ao redor da capital, Éfeso. E teve com certeza gente que veio de comunidades bastante distantes, como Colossos, por exemplo, que conhecemos bem. Eles não quiseram deixar Paulo sair de Éfeso para Jerusalém sem saber se um dia eles iam encontrá-lo novamente. E Paulo se dirigiu a eles, lembrando como ele se comportou no meio deles, como um padre e um pai se comportam. Mas recebemos também as palavras de despedida, entre aspas, de testamento de Jesus naquela oração do Filho bem-amado, oração sacerdotal, porque aí Jesus se manifesta como sacerdote. Ele se oferece, na sua oferta, ele se oferece em favor daqueles que lhe foram confiados. Está percebendo que nesta noite em que nós nos despedimos do Padre Pedro Bodei, são coisas que tocam profundo na existência dele e na sua consagração, e muitos de nós sabem o que recebemos dele. Eu cheguei, novo bispo, e fiz a ele tantas perguntas sobre a minha maneira de ser bispo desta diocese que ele já conhecia e amava, e recebi tantas lições boas dele. Hoje o agradeço. Gostaria de falar um pouquinho sobre a maneira com a qual Pedro lembra aos anciãos de Éfeso e das outras comunidades como ele se comportou e os conselhos que ele dá. Ele que está já está com provavelmente 30 anos de ministério episcopal. Cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho, sobre qual o Espírito Santo vos colocou como guardas para pastorear a Igreja de Deus que ele adquiriu com o sangue do seu próprio Filho. Ser padre, ser bispo, não é apenas uma função. É pastorear a Igreja que Deus adquiriu pelo sangue do seu Filho e cujo Espírito Santo nos é dado para que sejamos capacitados para uma missão tão alta. Isso é o lado divino, mas tem também todo o lado humano deste ministério. Pastorear, cuidar de si, não significa cuidar do seu lazer e do seu repouso. Significa cuidar de sua união com Cristo, com o Espírito Santo, com o Pai que nos colocou nesta vocação e missão. Pois aparecerão homens com doutrinas perversas que vão pretender arrastar os discípulos. Isso é de todas as épocas. Para sempre, estai atentos. Atentos para quê? Lembrai-vos, durante 3 dias, por 3 anos, dia e noite, com lágrimas, não parei de exortar a cada um em particular, para que sejais fiéis, para que possais corresponder à vossa vocação de fiéis, batizados e crismados,
de anciãos escolhidos para pastorear. Durante 3 anos, dia e noite, com lágrimas, não parei de exortar. Tu percebes? Durante esta semana que passou, a gente recebeu 2 exemplos fantásticos de padres santos. Teve a festa de Santo Ívio, na Idade Média, aquele advogado dos pobres. E ontem tivemos a figura de São Filippo Neri, que cuidou da juventude de Roma no século 1600. Eles encarnaram de maneira tão maravilhosa este ministério recebido do Espírito Santo em favor da Igreja que Deus adquiriu pelo sangue de seu Filho. Não cobicei prata, ouro ou vestes de ninguém. Minhas mãos providenciaram o que era necessário para mim e para os que estavam comigo. Vos mostrei que trabalhando desse modo se deve ajudar os fracos. Pois, e aí vem a maior convicção que penetrou no coração de Paulo e o faz tão parecido com o de Jesus. As únicas palavras de Jesus que não estejam no Evangelho, mas que Paulo nos transmite: há mais alegria em dar do que em receber. Gratuidade do ministério. Não cobicei prata, ouro, vestes de ninguém. Trabalhei. Há mais alegria em dar do que em receber. Chamou a atenção sobre esta gratuidade do nosso ministério, a imitação do ministério de Jesus. Tudo é oferta. Jesus é o homem para os outros. Será que nos esforçamos por viver assim, por nos tornarmos assim no decorrer dos meses e dos anos? Mas não falo apenas de gratuidade material, financeira. Sim, tem também isso. Tem também isso. Mas a gratuidade do ministério sacerdotal, ela se expressa também na Igreja Católica de uma maneira que é sublime. Sublime. Se chama... Como se chama? Uma gratuidade puramente espiritual. E não querer receber nada de volta. Eu dou, mas não é para receber. Eu dou para me doar. Eu dou porque Deus te doou. Se chama castidade. A gratuidade material, financeira, ela desce no mais íntimo do coração do Padre. E até na sua afetividade e na sua sexualidade. Ele quer viver de graça. Se chama o celibato sacerdotal. Tem gente que diz que a igreja o inventou no século XI. Bobagem. Paulo o encarnou. A imitação de Jesus Cristo. Já aqui. Não cobicei prata, ouro, vestes. Fiz da minha vida uma doação e não quis receber ninguém para me servir, para me amar, a não ser Cristo. É a grandiosidade do nosso celibato sacerdotal, esta forma de castidade absoluta, que nada mais, nada menos do que uma gratuidade levada até o fim, até nas fibras mais íntimas do meu coração de homem, para que tudo seja sublimado. So
Espírito Santo é capaz disso. E Deus sabe que, graças a Deus, Ele o realiza de maneira maravilhosa. E o Padre Bodei, Padre Pedro, Pedrinho, como diziam os italianos, Padre Pedrinho Bodei foi uma ilustração maravilhosa desta castidade, forma de gratuidade radical, descendo até nas fibras mais profundas da afetividade, da oração, da maneira de levar à frente sua vida com seus relacionamentos. Eu não te sirvo para te ganhar. Eu quero apenas te oferecer a Cristo, pois foi Ele que pelo seu sangue te seduziu, te conquistou e te levou ao Pai. Que Deus dê esta graça aos nossos seminaristas aqui presentes, que amanhã vão abrir o seminário maior em Conceição do Araguaia, depois de 110 anos.